Economia sempre foi um negócio sério para o Brasil. Não deve ser segredo para ninguém que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Espera, nós somos um país rico? Somos, quer dizer, o país é, o povo nem tanto. Em alguns momentos da nossa história, a nossa economia se baseava em alguns produtos específicos. E eram negócios tão lucrativos que todo mundo queria uma ponta. E assim se formavam os chamados ciclos econômicos. E esse, meus amigos, é o tema de hoje. Eu sou Ana Paula. E eu sou o Emerson. E você está no Mundo de Nós Mesmos, onde mostramos que a cultura está mais perto do que você imagina. Só para você entender, os ciclos econômicos no Brasil não foram apenas atividades econômicas. Eles também contribuíram para a formação do Brasil como conhecemos hoje. Sério, a maior parte da ocupação do país e da formação da nossa cultura dependeram desses ciclos. Se eles não tivessem acontecido, nós seríamos um país totalmente diferente, provavelmente litorâneo. Íamos ver de praia. Eu não sei, não parece tão ruim assim. Alguns dos ciclos econômicos influenciaram o país todo, e outros foram algumas regiões. O primeiro deles foi, é claro, o pau-brasil. Você já sabe, os portugueses chegaram aqui, encontraram os índios. E começaram a explorar o pau-brasil que encontraram no litoral. Os índios coletavam o pau-brasil para os portugueses e em troca recebiam objetos e mercadorias deles. Essa troca ficou conhecida como o famoso escambo, de que tanto falamos. E o pau-brasil serviu de atividade econômica por um tempo, mas quando a colonização avançou, um outro ciclo começou. O ciclo de cana-de-açúcar foi um dos mais longos da história. Ele começou quando os portugueses se interessaram no potencial produtivo das terras brasileiras. Algumas famílias receberam porções grandes de terra aqui no Brasil e começaram a cultivar cana-de-açúcar. Muita gente não sabe, mas era um tipo de cultivo que os europeus já tinham feito lá no continente africano. E aí eles pensaram, talvez dê certo por aqui também. E eles estavam absolutamente certos. O problema é que eles usavam muita mão de obra escrava. O ciclo do ouro aconteceu ao mesmo tempo que outros ciclos, incluindo o ciclo do açúcar. E pode ter dois ciclos econômicos ao mesmo tempo? Pode, acontece o tempo todo. Mas como esse ciclo começou então? Começou quando acharam ouro no sudeste do Brasil, especialmente em Minas Gerais e São Paulo. E deve ter virado aquela febre do ouro, né? E que febre! Pessoas de todo o país abandonando seus lares para correr atrás de um sonho de encontrar ouro. Realizando esse sonho, muita gente deve ter ficado rica na época, né não? Pior que não. A maior parte do lucro ficava nas mãos dos donos das minas e do governo, é claro. Bom, pelo menos isso contribuiu para a ocupação do interior dos estados, né? É, verdade. Pelo menos. Outro ciclo que aconteceu próximo a essa época foi o ciclo dos diamantes. Conforme a busca por minérios avançou, foram descobertas grandes quantidades de diamante. E a busca por diamantes aconteceu em vários estados: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia. Muitas cidades do interior desses estados foram construídas com o lucro dos diamantes. E algumas das cidades mais importantes desse período foram Diamantina, em Minas Gerais, que foi um dos primeiros lugares em que se encontraram diamantes, e Lençóis, na Bahia, que foi um dos principais exportadores de diamantes. Apesar de que muitas cidades se estabeleceram com um lucro gigante desse período, ele também teve muita mão de obra escrava. E agora, meus amigos, chegamos no nosso queridíssimo ciclo do café. Esse período aconteceu depois da abolição da escravatura. O açúcar estava ficando muito barato. Os grandes fazendeiros precisavam mudar de ramo rápido se quisessem continuar sendo, elite. Então a região sudeste, principalmente São Paulo, decidiram que a bola da vez era o café. Quanto mais eles produziam, mais o povo comprava e mais ricos eles ficavam. E o lucro era tanto que São Paulo se tornou a elite da sociedade brasileira na época. Mas o tiro saiu pela culatra quando eles produziram café demais. Eles ficaram com um estoque tão grande de café, mas tão grande que o preço despencou. Sabe como é, né? É a lei da oferta e demanda. Se a oferta é maior que a demanda, o preço cai.
Mas abaixar o preço, isso não é opção de jeito nenhum, ninguém quer isso. E para resolver isso, eles tiveram uma ideia brilhante. Realizaram uma queima de estoque. Literalmente, sério, eles botaram fogo nos estoques. Outro ciclo importante foi o ciclo do cacau, que, como o nome já diz, girava em torno do cultivo de cacau. Ele aconteceu no sul do estado da Bahia. E foi um ciclo muito importante para a região, e era bem lucrativo. A produção baiana de cacau nessa época foi uma das maiores do mundo. Mas logo o ciclo chegou ao fim por duas razões principais. A primeira foi que os ingleses começaram a produzir cacau em suas colônias africanas. Eles viraram concorrência. E a segunda razão foi a queda da produção de cacau aqui na Bahia, por causa das pragas que destruíram parte das plantações. E o prejuízo foi enorme. Por último, mas não menos importante, o ciclo da borracha. E ele aconteceu na região norte do estado. Assim como os outros ciclos, ele contribuiu muito para o povoamento da região. Mas por que se chama ciclo da borracha? Não me diga que eles estavam vendendo borracha de apagar e caneta. Não, eles estavam explorando a extração da borracha das seringueiras, que era um produto muito requisitado na época. E por sinal, as seringueiras são plantas muito comuns na região amazônica. Pessoas de todo o país foram para a região norte para tentar ganhar vida com a extração de borracha. Até porque o que mais precisavam era de mão de obra. Os seringueiros eram enormes. Mas as condições de trabalho eram péssimas. Ficar sozinho na mata, trabalhando por horas, o percurso longo que tinha que percorrer. Oh! Pois é, mas esse ciclo realmente fez a região norte crescer e prosperar. Cidades como Manaus e Belém nunca mais foram as mesmas. Sem falar que o estado do Acre foi comprado da Bolívia usando parte do dinheiro que eles conseguiram com a borracha. Imagina, se o ciclo da borracha não tivesse acontecido, os acreanos teriam sido, na verdade, bolivianos. Sabe outra grande conquista que o Brasil teve com o ciclo da borracha? Não, vai, me conta. A construção do Teatro Amazonas. É mesmo, eu quase tinha me esquecido. É um dos teatros mais importantes do país. E, sem dúvida, um dos pontos turísticos mais bonitos da região norte. Fizemos um vídeo falando sobre esse lugar icônico. E você pode conferir depois desse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Não deu para falar de todos os ciclos econômicos porque, gente, são muitos. Mas se vocês quiserem, podemos fazer mais uns vídeos sobre outros ciclos econômicos. Comenta aqui embaixo que ciclos a gente devia falar no próximo vídeo. E não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo e nós mesmos. É isso aí, pessoal. Até mais! Até mais!